Olá pessoal, tudo bem? Vamos conversar hoje sobre locação comercial em tempos de pandemia. Então a locação comercial, como todos sabemos, tem sido muito atingida na pandemia aí de Covid-19, tá? Por quê? Porque os comércios, muitos segmentos não estão conseguindo abrir seus estabelecimentos para vender ou prestar o seu serviço, tá? Então aqui você tem uma redução da capacidade daquele imóvel, por exemplo, dele estar funcionando. Eu acho que essa é a grande questão que tem que ser batida, como a base do negócio jurídico, ela tem que ser enfatizada numa eventual ação judicial de revisão de aluguel, tá? Porque aqui o que acontece? Ao contrário da locação residencial, onde o locador estava entregando ao locatário 100% da obrigação dele, aqui, por mais que não seja por culpa do locador, e sim por um fato do príncipe, ou seja, por um fato, por uma obrigação imposta pela administração pública, pelo Estado, você tem uma redução na capacidade daquele bem. Então aqui eu acho que uma das grandes saídas, ao invés de utilizar talvez o argumento da força maior, que juridicamente, tecnicamente, no meio jurídico não seria tão correto, tá? Simplesmente falar de força maior, de caso fortuito, talvez seja o momento de invocar, por analogia, o 567 do Código Civil. Então, o 567 do Código Civil, ele traz a questão da deterioração da coisa alugada, tá? Mas, Felipe, não houve deterioração, né? Não se estragou aquele imóvel, nada aconteceu. Como eu disse, é uma analogia. Quando a gente tem uma deterioração, a gente não tem uma perda da capacidade daquele imóvel alugado? Aqui o que eu tenho? Uma perda de capacidade, uma redução da possibilidade de uso daquela posse direta pelo locatário. Não por culpa do locador, mas sim por culpa de um fato do príncipe, de um fato do Estado, estatal, tá? Então isso acaba acontecendo e de uma maneira ou de outra há uma redução dessa capacidade e uma porcentagem. Alguns casos, alguns segmentos, por exemplo, você pega uma academia, 0% aí de utilização, não consegue fazer nada com aquilo ali, tá? Lógico que você tem as coisas da academia estão ali dentro, então por isso que não dá para se falar em moratória, em zerar esse aluguel, tá? Por isso que a gente tem que ter bom senso. Os equipamentos estão ali, eu posso ter algumas atividades ali dentro, mas atividades para o público em geral, a principal atividade daquela academia não vai poder ocorrer, como entre outros segmentos. Tem segmentos que está podendo atender delivery, mas não está conseguindo mais atender a mesa, o cliente utilizar as mesas do restaurante, por exemplo, que dava maior lucro para aquele segmento. Então teve uma perda. O que é importante colocar aqui? Alegar essa espécie de deterioração, então colocar que houve uma redução sim agora de tantos por cento na utilização, tá? Agora eu estou utilizando só para guardar a mercadoria, só para guardar os equipamentos, só para fazer algumas coisas. E mais do que isso, gente, se for por uma questão de ação judicial, de revisão, o juiz não vai dar simplesmente sem olhar nada da empresa. Então, vai se olhar sim a questão da capacidade também. Então, é diferente aquele empresário, aquele microempresário, que tem um negócio pequeno, um único negócio, com faturamento baixo, gera alguns empregos. Então, quer dizer, vive com a corda no pescoço, que é o que acontece no Brasil, é diferente de uma grande empresa. Tá? Então, isso vai ser avaliado para ver se realmente vai se haver uma redução ou não desse aluguel e qual vai ser o quanto dessa redução. Tá? Então, se verifica, olha, qual foi a deterioração da posse, da capacidade de utilização. Então, qual foi a porcentagem? Tá? Isso aí se consegue se provar pelo número de vendas, pelo faturamento, por tudo isso aí. Tá? Mais uma vez é bom colocar, é importante negociar, tá? Negociar. Então as duas partes. Aqui o locatário, ele tem um pouquinho mais de margem para discutir por tudo isso que eu estou colocando para você. Tá? Então ele tem aqui uma imprevisão muito grande e que ele pode alegar, e ele tem sim, por outro lado, também uma redução que não é proveniente do locador, mas que é uma coisa estatal e totalmente imprevista aí na vida dele e que talvez não seja, que altera o modelo contratual, que altera a base daquele negócio jurídico, tá? A base do negócio jurídico era o quê? Plena utilização daquela sala, daquele salão, daquele galpão para vender,
E de repente você tem uma redução que não é culpa do locador, mas que acontece, que aí precisa ser discutido. Então, mais uma vez, negociação é a palavra de ordem, tá? Há a possibilidade aqui de fazer uma novação? Há a possibilidade. Há a possibilidade de diferir o pagamento? Há essa possibilidade. Então, olha, nesse período eu vou reduzir tantos por cento, depois a gente parcela isso daí para você me pagar lá na frente, tá? Em alguns casos, por exemplo, você tem shopping centers que você tem o aluguel mínimo, tá? Que já é uma saída para isso aí, tá? Agora, nunca pensar em não pagar, né? Nada, aí fica complicado, tudo bem? Além disso, é lógico, nos dois casos, tanto na locação residencial como na comercial, mas aqui ainda mais forte de novo, você tem a possibilidade de resolução do contrato, tá? Então aqui ele teve uma perda muito grande, ele vai fazer essa alegação e aí vai poder se quebrar esse contrato, tá? Caso não possa pagar, caso não haja negociação, e não vai pagar multa, não vai pagar perdas e danos, porque está mais do que configurado uma situação de resolução aí também, tá? Então por isso que eu digo, ninguém aqui está com a faca e o queijo na mão. Mais uma vez eu tenho que dizer isso, tá? Então sentem as partes, conversem, consulte o advogado e caso vai entrar com uma revisão contratual, não vai alegar fato fortuito, caso fortuito ou força maior, tá? Que talvez esse não seja o argumento tão simples para você alegar, que é o que todo mundo está alegando, né? Porque se a gente for alegar isso aí, então ninguém vai receber mais nada, tá, gente? Então o empregador vai alegar para o empregado que fato fortuito ou força maior, não vai pagar verba, tá? Não vai pagar salário, então vira uma bola de neve. Se a gente for tratar tudo como moratória, aí as coisas não vão acontecer como a gente espera. Então negocie, é importante para as partes tentar primeiro preservar a empresa, também preservar a saúde financeira desse locador também e ver o tamanho dessa empresa, ver o tamanho desse locador e o que é possível ser feito para que as partes saiam não satisfeitas, porque nesse momento ninguém sai satisfeito, mas que as partes que vão perder as duas percam o menos possível, tá? Percam o menos possível diante dessa situação. Tudo bem, pessoal? Espero ter esclarecido. Curtam esse vídeo, compartilhem aí para o pessoal, tá? Tem muita gente que está com esse problema, compartilhe com os amigos então e curtam o vídeo aí. Tem um canal no YouTube que esse vídeo também tá hospedado, então curta esse vídeo aí no YouTube, inscreva-se no nosso canal aqui, Me Conta o Direito e nos siga no Instagram, que é o @LuizFPBatista. Tá certo, pessoal? Muito obrigado, boa semana a vocês.